Boa noite, boa tarde, bom dia, a depender do horário de quem esteja assistindo. Meu nome é Jennifer, eu sou estudante de Pedagogia do quinto semestre e esse é meu portfólio de Arte e Educação. Bem, essa é a terceira aula, que ocorreu nessa quinta-feira, dia 7, e eu havia gravado já uma aula explicando sobre a aula 3, mas aí deram alguns erros, tipo, eu já estava cortando as partes que não eram necessárias, mas aí o programa deu erro e tinha dado uns 44 minutos de vídeo. E depois, quando o programa deu erro, não salvou as modificações que eu tinha feito. Então eu fiquei pensando se era realmente bom eu deixar para ter uma aula de 44 minutos ou se eu fazer de novo e tentava ser o mais sucinta possível. Eu preferi fazer uma outra aula, que eu tô gravando no sábado à noite, indo quase para o domingo, né, que agora são 23h13. Enfim, só para dar uma elucidada do porquê que eu também tô falando baixo, né, porque também tá à noite, meus pais estão dormindo. Enfim, na aula 3 a gente falou em relação à estética e arte e educação. Vou começar falando sobre estética e por fim eu falo sobre arte e educação. A princípio, estética foi tendo senso comum, que é alguma coisa relacionada ao belo, ao bonito, àquilo que me deixa harmonia, que nem com a primeira e segunda aula que eu fiz no vídeo só, que falava alguma coisa tipo que a arte era alguma coisa bonita, que devia ser apreciada de forma harmoniosa. E na estética também leva esse tipo de pensamento, porém o que acontece é que esse pensamento é relacionado à filosofia da arte, em que era o estudo do belo, né? Aquilo que fosse belo, e esse pensamento perdurou. Mas estética não quer dizer apenas isso. Tem o estudo do belo, do que é bonito, do que é agradável, como também tem aquela estética que não é tão agradável. Assim como também existe a arte, né? Em relação àquela caixa de acrílico em que tinha baratas. E nisso, a estética, ela quer dizer muito mais em relação à percepção, ao estilo do autor, da fórmula de representação que ele tem em relação a alguma temática. Por exemplo, o professor começou a pergunta em relação ao que é estética, lançando 5 imagens, que eu vou colocar por aqui no passe de mágica da edição. E falava em relação... Não falava, no caso, tinha imagens. Mas ele perguntava o que é que tinha de comum nessas imagens. Algumas alunas responderam que eram representações humanas, que eram figuras femininas. Relacionado a isso, eu tinha falado que era uma forma de representação do artista ou da artista. E ele perguntou que forma seria essa, e eu falei que seria a forma que ele enxergava alguma coisa. E nisso ele vinha com 5 imagens femininas, em que cada um tinha um estilo. Tinha um jeitinho do Romero Brito, que era a cara da Dilma. Tinha uma mulher que era feita só de produtos naturais, tipo frutas e flores. Tinha um que era do Picasso, que era uma representação de mulheres pelo cubismo e tal, com formas geométricas. Tinha outro que era, eu não esqueci realmente o nome da obra e quem é que fez a obra, mas que são pessoas num estado de miséria. Tinha uma outra que estava, não sei se é naturalista ou... não sei se é renascentista a outra obra, mas é bem estilo greco-romano, se eu não me engano, alguma coisa bem estilo Pietà, muito bem bonitinho, muito bem construído, muito bem realista. Acho que era isso, eu não sei ao certo, mas eu vou colocar aqui quem souber, né? Enfim, porque eu realmente me esqueci. E nisso é possível notar que estética não se limita só a apresentar o belo. No próprio texto do professor, tem falando em relação ao que é estética, que são um trabalho realizado com várias linguagens,
seja plástica, musical, corporal, jogo dramático, seria a linguagem teatral. E que com isso ela tem suas representações históricas e de conteúdo sobre o momento que o artista está fazendo, que tem a mesma coisa com a arte. Tem um contexto, tem um significado, não foi por acaso. Enfim, tanto é que ela deve ser estudada desde uma complexidade de redes e significados atrelados às mudanças socioculturais e históricas. Ela vai agregando novas perspectivas e se modificando, atendendo às mudanças que a arte e a cultura também sofreram em relação à sua função, conteúdos e técnicas. Então, é mais um estilo de percepção, um estilo que o autor propõe para a sua forma de expressão. Nisso eu vou ler uma poesia que eu fiz, que foi relacionada a um livro que o professor tinha citado, que vai casar muito bem em relação a essa e a próximas questões que eu for falando. O livro que ele falou foi O Sentido dos Sentidos, que eu havia lido na disciplina de Educação Estética, acabou aqui casando na hora. Exatamente esse livro me fez mudar minha percepção em relação à forma como eu via o que estava ao meu redor. Tinha coisa que eu não estava lá vendo e que foi exatamente naquela hora que eu comecei a perceber outras formas, observar de uma forma muito mais apreciativa, né, do que só ver aquela mesma imagem cotidianamente, como se fosse uma coisa sempre comum, sempre sem muita relevância, sem que tivesse um estilo ali a ser apreciado. E essa poesia que eu fiz tem muita relação com esse livro, porque eu fiz exatamente para poder pegar essa percepção que eu senti quando eu estava lendo o livro. O nome da poesia que eu fiz é Afogado em Cores. Essa vastidão de cores e não poder olhar, essa vastidão de cores e não poder saborear, essa vastidão de cores e não poder tocar, essa vastidão de cores e não poder cheirar, essa vastidão de cores e não poder me salvar. Vastidão essa que me afoga, angustia-me não poder respirar. Na pressa, a vastidão há de me matar. Dia após dia, morro um pouco a cada dia. Vou me tornando anestesiada, indiferente a cada dia. No caso, essa parte de anestesiada também tem relação a essa sociedade que o professor falou de uma filósofa que é a Márcia Tiburi, ou Tibeiri, acho que é Tiburi, Márcia Tiburi, que fala em relação à estética e política. E que ela, numa live que ele tinha visto, ela estava falando sobre uma sociedade do espetáculo, uma sociedade excitada, que também leva a uma anestesiação da pessoa, a uma embriaguez, enfim, que é tipo ter muita coisa ao seu redor e não poder apreciar aquilo que está ao seu entorno. Ou mesmo quando se aprecia alguma coisa, não sabe dosar e vai querer sempre mais. Então, entraria na questão de uma indústria cultural em que foca muito no consumismo, que pega esses nossos sentidos e se aproveita e explora deles muito mais do que a gente poderia esperar. Por exemplo, se você é uma pessoa muito compulsiva e gosta muito de comprar, você acaba aqui comprando uma coisinha aqui, depois compra mais uma coisinha ali, aí vai comprando, não consegue se fiscalizar em relação a isso e extrapola e compra mais do que deve, compra coisa que você nem teria necessidade. Então vai muito nesse sentido de ir pegando muito esse sentido, tipo, nossa, eu tô muito feliz, eu tô muito animada por ter comprado tudo isso, mas
é um sentimento passageiro, você não aproveita, você só tá sentindo no momento e se deixa levar. Então fica uma excitação muito grande que não se aproveita. Normalmente quando se tem algum tipo de sentimento, você vai querer procurar mais e mais e mais e não consegue saborear as coisas mais simples da vida. Por exemplo, uma coisa assim que foi de uma emoção extrema pra mim foi quando eu pulei de paraquedas, que a minha irmã tinha me dado de presente de aniversário, porque ela também salta de paraquedas e tal, ela fez curso, enfim, maravilhosa. Obrigada, irmã, foi maravilhoso. Enfim, que é uma coisa assim, de outro mundo, é lindo, é maravilhoso, eu amei, é uma experiência que eu possivelmente vou querer repetir, porque é simplesmente libertador, é lindo demais ver tudo aquilo de cima e a queda livre, enfim, uma explosão de sentimentos muito grande. Mas eu não me deixo levar por aquilo de estar sempre buscando alguma coisa a mais, sempre naquele mesmo sentido. Eu gosto muito de coisas simples também. Por exemplo, hoje eu passei o dia com meu namorado, a gente conversou com a minha mãe, ela tava contando as histórias de vida dela, e foi uma coisa assim que me deixou muito feliz de estar vendo eles conversando, ela se empolgando em contar em relação a isso. Da própria situação em si é uma coisa simples, mas não simplória ou simplista. É uma coisa que me deixava feliz, que eu sei que eu apreciei aquilo, que eu vou me lembrar daquilo com conforto, enfim. E é saber essa dosagem, porque se a pessoa não tiver essa consciência, vai querer buscar sempre mais e mais e mais. E aquele ditado, tudo que é demais é veneno. Enfim, então tem essa estética consumista por conta da sociedade capitalista que busca explorar isso de forma mais e mais brutal, né, digamos assim. Enfim, essa estética ela também não está desvinculada com relação à questão política, a questão de sensação, de sensibilidade. Ela é uma produção cultural, é uma produção de sentidos, de ética e de diálogos entre ideias, de conteúdos e formas, assim como a arte. Então tá muito, muito próximo, muito interligado. Não tem como falar de uma coisa sem a outra. E eu vou falar de algumas coisas como jogos. Meu namorado tem o PS4, ele sempre gostou de videogame. Então, eu sempre, desde que a gente começou a namorar e tal, aí eu fui entrando nesse mundo e eu fui conhecendo mais, eu joguei alguns jogos. Enfim, então eu vou trazer jogos e livros, HQs, em relação a isso de estética para elucidar melhor. E por fim, para finalizar em relação à estética, eu vou trazer um slide do professor, que eu também vou colocar aqui, que é em relação à estética, que é um texto pequenininho do Rubem Alves, que é muito bom para elucidar isso e fechar o assunto de estética e a gente passar para arte e educação. Eu vou começar primeiro com as HQs, em que temos a HQ da Tina, que é Respeito, e do Bidu, que é Juntos. E o que eu trago em relação a isso, porque quadrinho é muito bom para se elucidar isso em relação à questão de cores, a questão do que o autor ou a autora quer trazer, o que aquela arte quer fazer com que a gente sinta sobre aquela cena, ou então aquele contexto, aquela história. Então é muito bom para ficar mais lúcido. E nessa do Bidu, em que mostra a relação do Franjinho com o Bidu, e tem umas cenas muito boas que mostram isso, a questão da face da utilização de cores é muito, muito, muito expositiva nessa forma de estética, nesse estilo. Por exemplo, nessa hora em que o Bidu está sozinho na casa esperando pelo Franjinha, pode-se notar que ele está em alerta e esperando com que o Franjinha volte para casa para ele ter o seu momento de alegria. Então ele fica num momento de ansiedade.
E é possível notar que as cores são todas azuis e tons frios, porque quando a pessoa está ansiosa, dependendo da situação, pode ser um ansioso bom ou um ansioso ruim. Nesse momento ele está entre os dois, em que ele fica esperando, e vai passando as cenas, ele vai andando pela casa, né, e vai para debaixo da cama e fica esperando. Quando ele escuta um som, ele vai feliz pra lá, achando que é o franjinha voltando, e faz uma bagunça na casa e continua nessa mesma tonalidade azul, que demonstra uma coisa assim, alguma coisa vai acontecer, né? Enfim, no caso, o Bidu se deu mal e foi ficar no quintal, que era onde ele não estava passando, ele fica de castigo. Então percebe essas tonalidades que mostram que ele está mais tristinho, está em umas cenas melancólicas. Quando se tem cena mais felizes, mais esperançosas, se usam cores mais quentes, como é o caso daqui em que o Jeremias encontra um cachorro para ele, que ele vai e adota, e as cores mais utilizadas são amarelo e laranja, né? Enfim, são cores mais quentes, e que mostra esse deslumbre, essa felicidade em que se está os personagens. Na China, que relata em relação a abuso de poder no trabalho, também tem muito isso, mas tem principalmente em relação às características de rosto, né? Enfim, as expressões faciais, perdão. Que ela vai pra falar com o chefe dela e ela tá com uma cara de feliz, tá, enfim, tipo, tranquila e tal, conversa com ele, mas depois se nota que ela vai ficando com uma expressão diferente. Ela vai ficando mais desconfortável com aquilo, tanto é que a última cena é azul e também tá saindo lágrimas. Então vai nesse sentido que é muito bom HQ para mostrar sobre isso, da utilização de cores e também de expressões. Um livro que não tem cores, as cores que tem são preto e branco, mas que a relação de expressões que se coloca e de colocar em negrito alguma fala que precise ser uma tônica que vá destacar, é muito forte, que é Maus. Não se tem expressões faciais do tipo com boca, é só com os olhos. Então o autor teve que colocar, sei lá, se o personagem principal estiver com raiva, ele vai estar com as sobrancelhas assim. Se ele estiver surpreso, as sobrancelhas estão assim. Então tem toda uma temática voltada para as expressões. Então não se usa cores, se usa mais as expressões dos olhos. De jogos que se tem, no caso que eu joguei, tem The Last of Us 1 e o Parte 2, tem Journey e tem Tomb Raider. Tomb Raider eu vou trazer uma perspectiva mais do meu namorado, que foi um insight que ele teve sobre o jogo, que eu achei essencial para ser colocado aqui em relação a isso de estética, de o que é que o jogo está querendo propor. Começando por Journey, não se tem uma fala, não se tem um diálogo em relação a isso, não se tem nenhuma interação muito forte com o outro personagem. É só um personagem de gatinho, que é humanoide, que está com uma capa vermelha e vai andando por um vasto deserto lindíssimo, que ele voa por conta de um cachecol que ele tem. E é muito lindo porque, apesar de ser uma jornada sozinho, não é solitária, porque todos os lugares que você vai passando é um deslumbre muito grande e as cores são quentes. Sempre tem o deserto é todo amarelo, mais queimado. A forma como o nosso personagem se move é muito linda, tudo encanta, né? Então passa uma jornada
Então passa um sentido de jornada que seja sozinho, mas que seja deslumbrante, que seja inesquecível. É emocionante aquele jogo só pelos cenários que ele traz e por todo tipo de lugar que a gente vai passando e voando em relação àquilo, porque é uma jornada para a liberdade quando eu estava jogando aquele jogo. The Last of Us Part 1 é bem estilo a jornada do herói. Tá lá o Joe, que vai passar com a Ellie uns dias até conseguir levar ela pro destino final e cria um vínculo paterno, afetivo muito grande com ela. E é muito bonita a relação deles dois. Os cenários vão mudando, os diálogos também, mas é bem voltado para a jornada do herói, daquele final feliz, bonitinho. Não tão feliz porque dá uma reviravolta, mas que vai levando você a simpatizar com aqueles dois, né? Enfim, a você querer que eles sempre fiquem juntos. No The Last of Us Part 2, que é o meu foco principal, ele traz uma temática de vingança, amor e empatia muito forte. O ponto forte do jogo é a história. Não é você estar matando gente, ou então matando infectado e fugindo que é. Não, é os diálogos e o que a história quer passar em relação à empatia, ao nível da sua vingança que você vai querer fazer, ao nível de se colocar no lugar do outro, você tem amor pelo outro. Então, é um jogo que mexe muito e que também é muito emocionante. É lindíssimo. Enfim, a personagem que seria a vilã, não é a vilã, tem várias questões, são assim, é um jogo que passa esses 3 pontos. Finalizando Tomb Raider, eu não tinha notado, quem notou melhor foi em relação ao meu namorado, que ele é formado em História, e me passou uma visão bem historiográfica em relação a isso. Que, pra entender Tomb Raider, então Uncharted, que é um jogo que ele jogou, eu não joguei, mas que tem a mesma ideia de exploração de lugares, enfim. O ponto principal da Tomb Raider é porque é uma mulher, porque de outros jogos, Indiana Jones também é um homem, Uncharted também, o principal é um homem. Apesar da Tomb Raider ser uma mulher branca e tal, mas mesmo assim a perspectiva de uma mulher, uma heroína e tal. Então traz esse tipo de visão diferente, que é bem bacana. E para entender tanto Uncharted, Tomb Raider, Indiana Jones, teria que se entender os clássicos do século XIX. Eu tô trazendo essa perspectiva que o meu namorado me passou e que eu entendi que eu tô passando aqui. Enfim, e nisso tudo é a perspectiva do exótico. De procurar o que for diferente em outros lugares que foram colonizados. Então é bem nesse meio de exploração do exótico que vai levando essas obras. E eu achei muito interessante porque realmente as paisagens são lindas e tal, mas é realmente essa questão do exótico, do diferente, do inexplorado que vai pegando em relação a essa estética. Para finalizar em relação à estética, eu vou citar o Rubem Alves, que o professor passou, em que fala sobre estética em seu texto. E começa assim: educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. O seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente, e ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Vivemos para ter alegria e dar alegria. O milagre da educação acontece quando vemos o mundo que nunca havíamos visto antes. Rubem Alves. Então, todas essas questões que eu trouxe são mais para elucidar essa forma de estética que é colocada tanto em livros, jogos, em obras. A pergunta que você tem que fazer é: o que é que o autor quer me passar? O que é que eu percebo com aquilo? O que é que eu sinto com aquilo? Enfim, em relação à estética, o que pode ser falado que eu aprendi foi isso e as conexões que eu fiz também foram essas. Passando para a arte e educação, eu vou começar citando pelo texto
do professor, em que, antes do último parágrafo do texto, tem uma citação muito boa que faz com que elucide perfeitamente o que é arte-educação, que é um trabalho artístico pedagógico, é uma das várias formas de lidarmos com nossas perdas e com nossos desejos mais íntimos. Lidamos com o sentimento, principalmente em formas não discursivas, com processos que atrelam sentimentos e fruições, conseguindo trazer as riquezas das produções do nosso inconsciente para a nossa vida. Esse processo, que envolve tanto o sujeito epistêmico, ou o sujeito que conhece, como o sujeito desejante, no nível especial de atuação simbólica, construindo relações vitais de novos campos expressivos para substituir a experiência de dor e apatia. Então, arte e educação se casa muito com o que já foi falado em arte e estética, em que é esse desenvolvimento da criatividade em relação a formas não discursivas, a colocar o que está dentro de você para fora de outras formas. Eu fiz uma poesia em relação a um livro, que foi o Sentido dos Sentidos. Eu fiz esse desenho que eu já mostrei no vídeo passado, que foi para externar o que eu estava sentindo. Tem várias formas. Música. Quando você está se sentindo bem ou mal, você escuta música tal, música tal. Então, vai muito nesse sentido de não se focar tanto no racional e pegar mais esse sentido da sua sensibilidade, da sua forma de expressão, das experiências que você teve. E a arte e educação serve exatamente para esse desenvolvimento e agilidade e criatividade, para essa abertura ao que for diferente. Há um crescimento, a utilização de várias linguagens, e não só aquela conhecida como a da escrita, apesar de eu usar, mas tem outras, seja a escultura, seja um desenho, um quadrinho, um grafite, a vivência da experiência do outro, porque você vai estar olhando uma outra obra e vai estar tentando perceber aquilo que o autor, a autora quer passar, o artista quer passar. É um ensaio da vida cotidiana. Em relação àquilo que eu falei antes, sobre depois de eu ter passado pela disciplina de educação estética, eu ter olhado o meu entorno de uma outra forma, né? Então é fazer uma releitura da sua realidade, né? Olhar com outros olhos. Enfim, fazer isso também com outras obras. Então vai mais nesse sentido. Então, em relação à arte e educação, é basicamente em relação a isso. Vai ser aprofundado ao longo das outras aulas, porque a gente falou mais em relação à estética e para falar de arte e educação vai ser posteriormente, mas o ponto principal é que a arte não vai ser usada como uma ferramenta, como é o caso de em outras matérias, por exemplo, história, o professor pegue uma imagem e fale sobre o contexto dela. Ou então, em português, se a professora pegue uma música, como por exemplo do Chico Buarque, do Geraldo Vandré, para não dizer que não foi das Flores, que fala sobre o que é que as formas de linguagem, ou mesmo na aula de história, em que o professor fala sobre ditadura. E então não vai ser usada dessa forma, vai ser usada propriamente como um conteúdo, né? Então não vai ser uma ferramenta, vai ser mais uma forma de expressão e de trabalho em relação à arte e educação. Por enquanto é isto. Nas outras aulas em relação à arte e educação, provavelmente vai ser aprofundado mais, vai ser elucidado mais em relação a isso, porque vai ser um semestre inteiro sobre isso. E o professor disse que ao longo do semestre a gente vai compreender melhor sobre arte e educação. Enfim, tenha um ótimo final de semana, tenha uma ótima semana. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu irei falar sobre alguns filmes que eu vou assistir, que foram sugeridos, e também sobre o webinário que vai ser colocado. E eu vou falar sobre isso e fazer
uma articulação entre eles e dar meu feedback sobre isso e o que eu aprendi do que eu for assistindo. Então, até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.